Fala pessoal, hoje eu tenho um convidado especial aqui para entrevistar, tá bom? Que é o André, designer e hoje em dia empreendedor. Começou como designer e hoje em dia é empreendedor. André, conta pra gente aí essa trajetória aí, cara. Como foi o começo de tudo? Bacana, é isso aí, mano. Meu nome é André e hoje a gente está aqui como empresário, né? Mas a gente começou também lá atrás e venho na minha formação, eu sou designer gráfico. Comecei com a área de design, comecei trabalhando também em outras empresas e aí passei um caminho em várias outras empresas até decidi montar o meu próprio negócio e aí foi quando a gente teve aquela sacada de montar o negócio e ir pra frente mesmo. Eu gosto de me aprofundar bem, assim, sabe? De pegar os detalhes que as Legal. pessoas elas conseguem compreender com mais riqueza. André, conta pra gente como que foi esse pulo do gato. Você era designer gráfico e aí resolveu, cara, eu vou empreender. Como que foi que aconteceu essa transição? O porquê que aconteceu essa transição? Conta pra Bacana. gente aí. Pronto. Assim, a minha ideia inicial da parte de começar a ter um negócio próprio, eu sempre trabalhei, mas eu sempre tive um paralelo de empreender. Então, a veia de empreendedorismo já estava, assim, desde quando eu comecei a ver oportunidade profissional. Então, tipo, antes mesmo de eu começar a trabalhar para uma empresa em algum lugar, a minha ideia era empreender. Então, Certo. aquilo ali eu só usei como um estágio para me financiar, para que eu pudesse alcançar os meus objetivos, que era realmente empreender. Que tu era designer. Exatamente. Aí, né, o que que exatamente, pro pessoal que é mais leigo, o que Certo. exatamente era a tua rotina de designer? Pronto, a minha função como designer gráfico seria, eu trabalhava em uma editora, e essa editora a gente fazia a montagem de peças publicitárias, por exemplo, encartes de revistas, panfletos, cartões. Então eram vários trabalhos que a gente desenvolvia para outras empresas divulgarem seu trabalho. No tempo que esse tempo, na verdade, era quando o pessoal trabalhava muito na área de impressão. A gente não tinha aquele advento da internet como a gente tem hoje. A internet, naquele tempo, não tinha o poder que a gente tem hoje. Então, a mídia era a mídia impressa, era o que acontecia, era o que funcionava como marketing, era a mídia impressa. Então era CorelDRAW que tu Isso, aí a gente utilizava. basicamente trabalhava com ferramentas como CorelDRAW, Photoshop e programas como Illustrator, InDesign, programas para edição gráfica mesmo, Massa. para criar essas peças publicitárias. E o grande pulo do gato, o motivo que fez, tipo assim, cara, eu acho que eu vou empreender nesse segmento, que daqui a pouco tu conta aí, né? Mas vamos dar Certo. esse passo atrás, de você entender, cara, eu sou designer gráfico, não sei se você estava bem financeiramente e Aham. tal, mas o que que aconteceu que você resolveu empreender? Como foi essa trajetória, essa história? Pronto. Conta pra gente. A minha ideia, na verdade, de como trabalhar na área gráfica, eu sempre fui voltado para a área gráfica, então, assim, desde quando eu comecei a me profissionalizar, buscando treinamento, sempre foi na área gráfica, era uma área que me interessava, então, a área que eu gostava de fazer, era algo que me atraía, e foi onde eu observei uma oportunidade, e vi o tamanho das possibilidades, por exemplo, na área gráfica digital, na área gráfica impressa, no tempo que era justamente o nascimento da web. Então, basicamente, eu busquei a minha formação voltada para a web. Então, foi onde eu observei. Acabei caindo na área gráfica de impressos, mas sempre tive todas as possibilidades, assim, sempre fiquei analisando o mercado em si, em todos os ângulos. O grande pulo do gato de, cara, eu vou entrar nesse mercado, esse mercado que eu tô entrando, ele tá em crescimento. Como foi que aconteceu essa visão? Porque o primeiro passo que um empreendedor, o primeiro passo do empreendedor, quando ele vai dar, que eu sempre digo, vai Sim. pular esse muro, né, que é o muro do empreendedorismo, ele vai pro outro lado, ele tem que ter um insight, ele tem que Sim. ter uma pegada. E o teu momento como foi? Pronto. Na minha ideia, realmente, assim, como para empreender, pensando no meu negócio, foi quando eu estava meio que saturado um pouco ali da minha rotina. Fazia 4 anos que eu já trabalhava numa empresa, na mesma empresa, e naquele momento eu achei que eu já não estava crescendo mais como eu gostaria. Então eu achei que aquela minha rotina, ela já não me trazia mais crescimento. Então foi onde eu tive um insight, assim, a minha pegada virou a chave, eu disse, não, eu tenho que fazer alguma coisa diferente. E agora eu vou dedicar minha energia para mim, fazer alguma coisa voltado no meu crescimento. Aí foi geralmente voltando lá
para minha chave que sempre teve ligada para o empreendedorismo. Então, nesse momento, eu vi assim, poxa, eu não estou mais crescendo aqui. Eu só estou recebendo salário e estou continuando a minha rotina todos os dias. E foi aí que eu acabei mudando a minha visão e aí buscando alguma coisa onde eu pudesse investir, mas ao mesmo tempo já pensando no meu negócio próprio, já pensando em empreender. E como foi o que aconteceu, a situação que aconteceu na época, que você olhou e disse, é esse segmento aqui que eu vou entrar? Pronto, no tempo que a gente acabou, que eu trabalhava na gráfica ainda, eu acabei tendo muitas oportunidades de conhecimento e de vivenciar muita coisa dentro dessa área gráfica. E aí foi onde eu conheci a sublimação. Então, como era o processo de sublimação? No tempo não era o meu conhecimento não estava voltado à caneca, não estava voltado à camisa, era basicamente o processo de impressão. Então, a gente teve acesso à tinta, aos papéis, ao processo como acontecia, e aí eu comecei a pesquisar muito mais sobre sublimação, e aí que eu me deparei com o mundo que era aquilo ali. Então, as oportunidades que existiam por trás daquele simplesmente do conhecimento do que era sublimação. E aí foi onde o meu insight, eu peguei realmente essa chave e aí comecei a trabalhar, a procurar realmente buscar investir em sublimação mesmo. André, eu sei que tu é um cara muito crítico. Tu é um cara que tem uma sensibilidade muito aguçada e é um cara muito perfeccionista. Exato. A gente é amigo e eu sei disso. Mas como que foi no início? Você tinha um conhecimento sobre gestão, sobre empreendedorismo? Já tinha a visão de, não, eu quero abrir esse negócio, eu vou agora sentar aqui com as pessoas que vão me ajudar a montar esse negócio e vou criar um plano de negócio? Ou não? Você não tinha essa visão ainda de gestão e foi no braço, foi na tora, como a gente fala no popular. Conta pra gente como que foi esse início aí. O meu início no empreendedorismo, assim, eu sempre busquei, antes de tudo, qualificação. Certo. Então, desde quando eu comecei profissionalmente, quando eu pensei em ter o meu próprio negócio, o meu pensamento sempre foi buscar qualificação. E umas oportunidades que, assim, acabei no decorrer do que eu fui vivenciando, do que eu fui buscando, me deparando com algumas informações. Eu sempre fui muito de pesquisar, sempre busquei muita informação, mesmo assim, consumir muita coisa. Então, o que eu podia buscar de informação, eu pesquisava na internet, eu tinha acesso à internet. Naquele tempo já era um pouco difícil, mas era bem difícil, mas a gente, graças a Deus, lá tinha essa possibilidade. Então, eu estava trabalhando num lugar que tinha uma estrutura que me dava esse suporte. Então, eu aproveitei essa oportunidade e comecei a pesquisar. E me deparei com o Sebrae, com alguns lugares que tinham treinamentos, algumas coisas voltadas a isso. E, inclusive, alguns projetos também. Isso antes de iniciar o teu projeto? Isso antes de eu começar a trabalhar na área, assim, a ter o meu negócio mesmo real próprio. Assim, era trabalhando, eu sempre tive um paralelo de estar trabalhando, mas ao mesmo tempo já estar se preparando para em busca desses conhecimentos, né, na verdade. Que é tipo o que eu vejo muito. Muita gente quer só arregaçar as mangas, cara, seja o que Deus quiser. Exato. Uhum. Eu, particularmente, eu não concordo muito com esse estilo, entendeu? Sim, eu acho que, sim, arregaçar as mangas é fundamental. Legal, né? Mas eu acredito que você tem que ser também analítico, você tem que ser estrategista, sabe, Exato, cara? Né? Assim, a gente que começa um pequeno negócio, então, assim, você sempre vai estar sozinho. Sim. Você o sonho é seu, o ideal é seu, a ideia é sua. Assim, você vai pegar pessoas no meio do caminho, mas no start inicial é você. Então, não vai ter ninguém que vai poder te, assim, que vai... faz isso aqui, faz aquilo. Às vezes, você vai precisar convencer as pessoas da sua ideia. Isso é verdade. E não as pessoas te convencerão das ideias dela. Então, quando a gente começa, a gente está indo nessa linha de você idealizar tudo. Sim. Então, você vai acabar aqui procurando situações, procurando meios para conseguir os seus objetivos. Sim.
Então, é aí onde entra a estratégia, de você pesquisar, estudar. Exato. Até bom para você ter uma boa oratória na hora de convencer as pessoas do teu negócio. O negócio é bom, cara. O negócio é bom, exatamente. Eu acho que isso é muito importante, né? Sim, claro. E André, e depois que tu entendeu que o segmento de sublimação, transfer, canecas personalizadas, eu tô falando como leigo. Sim, claro. E aquecer esse mercado, você viu a fatia, entrou, e aí, como que foi os passos seguintes, cara? Os desafios, as dificuldades que você encontrou ali inicialmente, que até hoje a gente tem dificuldade no mundo do empreendedorismo, claro. Mas aquelas ali iniciais, elas, eu digo que é o teste de fogo, né? Sim. Que se você não passar, você fica para trás. Já fica para trás. Você já vai lá você vai para a estatística de mortalidade de empresas, você acaba ficando para trás. Então, assim, quando você acaba realmente iniciando o seu projeto, pensando como você quer fazer, você acaba que é você se preparando, criando suas estratégias para futuramente você passar os desafios. Então, esses desafios você acaba... Quais foram eles? No geral, assim, tem muito desafio, né? Pra gente que é empreendedor, para você, todo mundo que, a galera que vai escutar esse podcast, que vai ver esse podcast, vai saber as dores, e todo mundo tem uma dor diferente. Às vezes você vai ter uma limitação de capital, você às vezes vai ter dificuldades, por exemplo, em depender de mão de obra, e tem infinitas dificuldades que a gente vai enfrentar durante o período. Assim, a minha especificamente a minha dificuldade, no começo, eu comecei um negócio com muito pouco capital, certo, fazendo do zero praticamente, então é algo que quando você começa muito mais com força de vontade, com a sua energia lá em cima e o bolso vazio. Verdade. Então você não tem muito o que fazer, então você vai com a sua garra, com a sua determinação, fazer com o recurso que você tem e no decorrer do processo, no decorrer do que você está tentando, você acredita nos seus ideais, acredita na sua ideia, você vai até o final e você vai tentar arranjar meios. Desculpas a gente tira de lado e encara no desafio mesmo, leva no peito e na raça. Sabe o que é interessante? Tem muita gente que diz assim, não, cara, não vou abrir meu negócio porque eu não tenho dinheiro. Tem muita gente que fala isso, sabe? Sim. E eu acho que é por isso mesmo que o cara tem que abrir, sabe? É na coragem mesmo, como você falou aí, na raça, na dedicação. Sempre é bom iniciar com capital, mas eu acho que o dinheiro ele não pode ser também só uma barreira para você deixar de iniciar. Vou dar um exemplo pessoal meu. Na época, quando eu resolvi empreender, cara, eu pedi as contas também, como você. Eu entendi que eu precisava ter um recurso financeiro ali para poder iniciar. Exato. Não tinha dinheiro. Sim. Então, eu acho que você tem que começar a exercitar a tua mente e começar a procurar. Cara, eu não tenho dinheiro, então o que eu poderia fazer para ter esse dinheiro? Resolvi pedir as contas também, cara. Peguei meu FGTS, peguei meu seguro-desemprego, juntei e vamos que vamos, entendeu? Fiz sociedade na época com mais 2 amigos. Cara, vamos ver o que dá. Infelizmente, a sociedade não deu certo. Mas ficou uma experiência muito boa, entendeu? De vivência e tudo mais. Eu acho que o motivo que vai te barrar a iniciar um sonho teu não pode ser dinheiro. Eu acho que você tem que procurar, tem alguma coisa em casa velho que não tá mais usando, vende essas paradas aí, levanta um dinheiro e vai cá em campo. Eu penso muito nisso, entendeu? Mesmo. Não pode ser, se você tem um sonho, a limitação de dizer que não tem dinheiro, ela não pode ser o fator que vai fazer você não dar continuidade naquele teu objetivo, né? E André, vamos falar um pouquinho sobre o teu segmento, que acho que a gente não explicou pro pessoal, tá? Vamos falar qual é a área que você atua, como que é o teu trabalho, como é que você ajuda outros empreendedores, que querendo ou não, você ajuda outros empreendedores também, né? Aí, conta aí pra galera. Bacana. O meu negócio, na verdade, ele começa em 2 estágios, né? Tipo assim, eu comecei, todo mundo, assim, tem o sonho de empreender, a maioria dos brasileiros, eles têm o sonho e eu não era diferente. E fui lá, empreendi. A primeira vez, eu fiz o meu primeiro negócio com uma sociedade, a gente fez uma sociedade, não deu certo, acabamos fechando, e aí foi onde eu comecei a trabalhar na empresa, na área gráfica, justamente, trabalhar na área de gráficas. E aí foi onde eu conheci a sublimação. Certo. Voltando lá para o nosso bate-papo que a gente começou. E onde eu conheci a sublimação,
conheci as possibilidades, conheci lá o mercado que hoje a gente atua, que hoje a gente é referência aqui no estado e acaba sendo muito conhecido. E já fomos um suporte para muitas empresas, muitos pequenos negócios que tem hoje aqui no estado. E basicamente, quando a gente começou a trabalhar com sublimação, o nosso negócio estava voltado para a área de personalizados. Certo. Então, eu comecei a trabalhar com personalizado. A minha primeira ideia, a minha primeira visão foi, eu sei fazer a arte, eu conheço onde tem o produto, eu já tinha adquirido as máquinas, então eu vou personalizar canecas e vou fazer as canecas personalizadas. Então, foi essa a minha primeira estratégia para trabalhar no segmento que eu atuo hoje. Certo. Então... Você foi um dos primeiros. Isso. Basicamente, assim, existiam outras pessoas, mas eram muito raros. E, para ter ideia, quando eu fui adquirir a minha primeira máquina, eu já tinha saído da empresa que eu trabalhava, fui até São Paulo, viajei para São Paulo daqui, tinha pouquíssima grana. Basicamente, o que eu tinha era, no tempo, comprei a passagem aérea com cartão de crédito e tinha uma graninha que eu tinha recebido do tempo de trabalho que eu estava lá. Fiz isso, fui para São Paulo, cheguei lá em São Paulo, a minha família é de São Paulo, então assim, eu tive um suporte de estar lá. Então, e já conhecia também São Paulo, assim, de andar em São Paulo, já tinha morado em São Paulo, então já conhecia bastante o lugar. E isso facilitou para mim. Porque eu disse, cara, eu vou achar, assim, lá deve ter, então eu vou rodar São Paulo, vou passar lá um mês inteiro e vou rodar todos os buracos que eu encontrar, mas eu vou achar. Legal. E aí encontrei um cara que vendia prensa de caneca. E aí o cara tava lá em Santos, que é mais ou menos uns 120 km de São Paulo, e eu acabei pedindo a moto dele emprestada, ele tinha uma moto, e fui de São Paulo até Santos, de motoca, de motinha. Cheguei lá em Santos, falei com um cara, conheci lá um cara que trabalhava no porto de lá de Santos, e esse cara tinha umas máquinas de caneca. E o cara vendia máquina de caneca e tinha umas canecas também. Aí eu fui lá, comprei uma máquina de caneca, no tempo, para você ter ideia, eu paguei R$1.200 na máquina de caneca. E hoje em dia, só para o pessoal ter Hoje a ideia... gente vende por um terço desse valor, falar assim. Então, comprei uma máquina de caneca e uma caixa de caneca. Voltei para São Paulo, voltei para aqui para o Ceará, já tinha conhecido bastante gente lá, bastante lugares em São Paulo, e aí eu tive a ideia de trazer esses equipamentos, como eu já tinha o propósito de trabalhar com as canecas personalizadas, sabia fazer a arte, eu já tinha computador, já tinha impressora, tinha montado a impressora, e aí comecei a personalizar canecas. Tipo, vendi uma caneca personalizada por R$15 mais ou menos. Aquilo era mágico. Isso, e aí todo mundo que via, poxa, que legal, bacana, pode colocar as fotos, pode fazer isso e tal. E aí começamos a divulgar, e aí aparecia cliente. Uma vez, foi quando a gente já estava alguns meses trabalhando com isso, uma cliente me pediu umas canecas para um casamento. Ela foi lá, pediu as canecas, e eu fiz um pedido para ela, se não me engano, acho que foi 180 canecas, eu não me lembro bem. Mas ela comprou as canecas, ela era fotógrafa, achou super bacana e tal, ela fez as fotos e tal. A galera amou. Aí ela curtiu bacana as canecas, ficou impressionada e tal, sobre como acontecia e tal. E eu falei que tinha as máquinas, aí ela, bacana. Essa cliente se interessou nas minhas máquinas. Que da hora, cara. E aí ela, você não me vende a tua máquina, não? Eu falei, poxa, assim... até com um pouco de dor, assim, para não querer se desfazer, porque era algo que eu tinha comprado para fazer aquilo, só que eu sempre vi oportunidade, em tudo que eu fazia eu via uma oportunidade. Se eu conseguia passar num lugar, eu vi um ponto comercial, eu já imaginava o meu negócio naquele ponto comercial. Então eu já conseguia meio que visualizar o meu futuro de crescimento. Cara, eu acho isso muito importante, sabe? Você visualizar. Sim. Se não visualizar, cara, não rola, cara. Então, tudo que eu faço, basicamente tudo que eu faço. Então, assim, se eu idealizo um projeto, eu já consigo desenhar ele como está acontecendo. Massa. Tipo, eu consigo imaginar as pessoas, consigo imaginar os clientes. Só funciona quando você consegue visualizar basicamente quase que tudo na minha vida que eu faço com esse propósito. Então, foi uma das coisas que eu estava no tempo, era trabalhando com as canecas. Eu já visualizava o meu crescimento, já visualizava
uma lojinha de caneca e tal, mas apareceu a cliente. Então a cliente apareceu ali no meu caminho. uma oportunidade. Uma oportunidade. Ela falou, você não vende esse teu kit de canecas, não? Poxa, meu pessoal procura muito lá, não sei o que e tal. E aí primeiro ela falou, eu resisti um pouco. No começo eu disse, não, poxa, eu comprei quase agora e tal, tá recente. Aí começou a terceirizar comigo. Eu fazia canecas para ela, e aí ela revendia para outras pessoas, ganhando um pouco mais de dinheiro em cima. E um determinado dia ela me fez a proposta de novo. Aí, como eu já tinha um contato com esse cara que trabalhava no Porto, era um cara que já tinha contato com ele, eu ficava comprando canecas com ele, ele me mandava caneca sempre. Poxa, é uma oportunidade. E era uma coisa que todo mundo que via as canecas perguntava onde que vendia as máquinas. Massa. Todo mundo me perguntava onde vende essas máquinas, onde foi que tu comprou. Então eu comecei a sacar aquilo como uma oportunidade de negócio. Que a galera também já estava sacando que isso ia ser um business massa. Potencial, que era um business que todo mundo, tipo assim, poxa, eu consigo fazer isso em casa, dá pra mim começar meu negócio em casa, é fácil de fazer. Quanto que custa as canecas, quanto é que tu vende. Então, não preciso sair do meu trabalho, dá para fazer era uma um trabalho paralelo. Basicamente, assim, muita gente se encantava, como até hoje. Eu tenho muitos clientes que, quando o cara abre o Instagram e vê alguém personalizando a caneca, é algo que encanta ele pela facilidade, pelo o produto final quando você termina ali, que ele apresenta, que ele sai. Mágico. Então, é muito legal. Acabou que essa segunda tentativa de compra da minha cliente, que era minha cliente, eu acabei cedendo e vendo a oportunidade. Poxa, se ela quer comprar, deve ter outras pessoas atrás. E todo mundo me perguntava. E aí, eu, no mesmo dia, falei com o cara, montei lá o preço, eu tinha pago, no tempo, R$ 1.200 na prensa de caneca, eu tinha algumas canecas, tinha a impressora, e vendi o meu kit para ela por R$ 2.500. No tempo. E aí, valia R$ 2.500, ainda valia uma grana legalzinha, comparando a hoje. E eu peguei aquela grana, eu falei, eu vou comprar de máquina de canecas e vou começar a vender para outras pessoas. E aí falei com o cara, perguntei para ele se ele tinha máquina, ele falou, tem e tal. Fui lá em São Paulo de novo e com o dinheiro eu comprei 3 prensas de caneca e trouxe mais 3 caixas de caneca. Massa. E aí foi onde eu falei, poxa, eu vou pra cima nesse negócio, porque eu acho que deve ter rapidinho gente vendeu. E trouxe. A minha sacada foi montar um kit, impressora, a prensa de caneca e uns brindes como se fossem umas canecas. Que eu, no tempo, coloquei no Mercado Livre e coloquei o nome do kit Mega Chance 1. Massa. Seria pro cara começar a sua Mega Chance ali, o seu primeiro negócio. E fiz e tal. O cara começou, e aí eu comecei a vender ele pelo Mercado Livre e começou a cair pedidos. E aí, assim, começou a cair tanto pedido que eu não tinha os equipamentos para atender. Caraca, tinha uma demanda reprimida, cara. E aí eu acabei meio que pegando esse bonde andando. Eu falei, vou para São Paulo. É isso aí, que lá em São Paulo é onde acontece tudo, cara. E lá a sublimação já estava também evoluindo em todos os lugares. E aí eu falei, vou lá para São Paulo e eu vou tentar achar um outro fornecedor que tenha mais barato e que eu consiga ter em quantidade. Massa. E aí eu fui para São Paulo, dei uma outra rodada lá, passei vários dias rodando, e aí eu me deparo com um pessoal que importava CDs. E aí o pessoal... CDs? CDs. Que o tempo era o tempo de importação, era de CD virgem. Certo. O pessoal trazia CD virgem da China de monte. E um importador lá, eu falando com o cara falou, eu recebi umas máquinas aí de caneca. O cara do CD? O cara do CD. Os caras mandaram umas máquinas pra mim. Aí eu, caraca, massa, quanto tá vendendo? Aí ele falou, cara, eu faço por R$350. Aí eu, poxa, show, oportunidade. Top. Aí troquei ideia com o cara, já fiquei amigo do cara, já fiz relacionamento com o cara, e aí fui falando com o cara, e o cara, na verdade, já tava começando a trabalhar também para revender esse tipo de produto.
E aí, Unir o útil ao agradável. eu já troquei ideia com ele, já meio que alinhei com ele, e aí ele estava precisando de uma pessoa também para entender. Ele não sabia de nada de sublimação, ele não sabia o que que era, não sabia como é que fazia. E aí eu falei, cara, seguinte, eu já trabalho com isso, eu já tenho clientes e tal. E o cara foi e falou, não, pô, então me dá uns toques aí que eu vou te ajudando. Massa. E aí o cara me deu mercadorias e eu trocava por conhecimento. Conhecimento, cara, de massa. Então, eu meio que comecei a ajudar ele nessa pegada dele iniciar nesse processo da sublimação. E aí ele já tinha... Ele hoje tá no segmento? Hoje ele está no segmento, é uma das maiores lojas tipo de São Paulo. Os caras Ele é de lá? Sim, eles são lá de São Paulo. E Massa, cara. parceiros da gente, tipo assim, amigão da gente. E hoje uma das maiores lojas de São Paulo. Foda. E, tipo, basicamente um dos primeiros também, assim. Tipo, ele achava muito interessante porque, pô, e eles também são aqui do Ceará. E aí a família deles são daqui do Ceará e tal, e todos eles tipo, são daqui. E eles falaram, pô, tu vem lá do Ceará, mano, o Ceará é ligeiro demais. Então, tipo, assim, cara. O pessoal do Ceará é muito ligeiro, o pessoal do Ceará vai descobrir o mundo. Aí ele falou, aí ele, putz, é muito legal. Aí acabou que a gente tornou uma parceria de amizade e tudo. Eles montaram a loja, aí eu fiquei uns 3 meses lá dando suporte para eles. E ao mesmo tempo, eu vinha para cá a cada 15 dias e tal, e aí trazia um pouco de mercadoria, trazia alguns equipamentos, e foi onde eu comecei a montar ali Até então tu não tinha tua loja física? Ainda não tinha loja física, a minha ideia somente era vender, eu só vendia no Mercado Livre. Então assim, não sabia ainda, tipo, se eu montaria uma loja física, não tinha ainda esse pensamento. Mas a minha ideia o online nesse tempo estava em super ascensão. Era o tempo do boom ali do e-commerce, estava aparecendo o e-commerce, começando as lojas virtuais. E aí eu já pesquisando, voltei para cá, depois lá dos 3 meses que eu passei lá com eles, entre idas e vindas aqui. E aí eu já tinha uma boa quantidade de produtos. E aí eu falei, eu preciso criar agora um canal para desovar esses produtos. Então a minha ideia agora era como vender os produtos. Eu tinha me faltava produto no começo e depois eu já tinha uma quantidade muito boa de produtos assim que representavam um valor expressivo. E eu precisava fazer dinheiro com aquilo, porque também eu precisava pagar as contas, precisava fazer negócios para poder justamente se manter. E foi na sacada que eu montei um site, que era um e-commerce da loja, que era o forprintshop.com.br. Ainda tem? Hoje a gente mudou de nome, mudou o domínio, mas no primeiro domínio era o forprintshop.com.br, que era uma loja voltada para suprimentos de impressão. Legal. Então, nesse meio tinha muita coisa. Tinha tinta, tinha papel, tinha cartucho de impressora, que, por ser uma área muito vasta, ela tem muitos produtos que você consegue agregar. Então, dá pro cara, tipo assim, hoje o cara que atua no segmento de sublimação e transfer tem um ecossistema gigantesco ali dentro, né, cara? De suporte, tudo, né, cara? Assim, hoje a área gráfica, eu costumo falar que assim, uma área que ela está em constante renovação. Então, se você imaginar hoje, por exemplo, eu vou empreender na área de papelaria. Então, você começa a fazer hoje, um exemplo, a pessoa começa a fazer agenda, aí tem o planner, aí tem o caderno de agendamento, tem o caixa, controle de caixa. Então, você tem muita coisa que você consegue fazer e agregar muito no segmento. Então, acaba sendo uma área muito extensa, né, de oportunidades para quem quer montar o seu negócio. Hoje em dia, a gente vê em muitos lugares, assim, uma pessoa que está trabalhando com sublimação e transfer. Na tua opinião, essa popularidade do segmento, isso agregou, desvalorizou? Dá a tua opinião aí pra gente. Pronto. Em relação ao mercado, assim, eu creio que a concorrência, ela sempre vai ser algo que você pode encarar de 2 formas. Ela pode ser benéfica e maléfica. Assim, por quê? Porque você pode se diferenciar
do lado positivo. Do lado negativo, sempre vai ter alguém entrando no mercado com um preço menor que o seu. É uma estratégia que eu falo para os meus clientes. Todo mundo que vai entrar no mercado, ele acaba entrando colocando um preço menor que o do atual. Na cabeça dele, ele consegue fazer mais barato do que a pessoa já faz. Então, algo que ele não conhece os custos, ele não conhece a realidade, ele pode até começar com um preço mais baixo, mas ele vai ter que se adaptar à realidade. Sim, sim. Porque caso ele não se adapte, se eu não adequa ele à realidade, ele vai fechar e vai ficar para trás. E quem está aqui no certo, fazendo mais ou menos o jogo certo ali, ela vai conseguir se diferenciar, vai conseguir se manter com dificuldade, mas você acaba conseguindo se manter. É basicamente o que a gente vivencia. Então, tipo, hoje então você, para ver se eu entendi. Sim. Então, hoje, com esse boom da popularização do segmento, muitos empreendedores hoje têm essa grande dificuldade de permanecer no mercado devido a essa falta de conhecimento de como operacionalizar todo o teu negócio para você continuar lá dentro. Sim, exatamente. É basicamente isso. Basicamente, se você entender que às vezes a pessoa monta um pequeno negócio sem conhecimento, sem preparo, ela monta porque ela achou a ideia interessante, porque ela viu que tinha oportunidade e ela vai para frente. Ela vai adquirindo no caminho. Então é algo que muitas pessoas acabam fechando ou desistindo, não é porque o negócio não dê certo, é porque a pessoa muitas vezes ela desistiu porque ela não conseguiu ter persistência para alcançar, para passar aquele nível. Cara, teu segmento é um segmento assim gigantesco e a gente conversando aqui, já veio aqui outra pergunta para ti que eu acredito que já deve ter pensado sobre isso. O teu segmento tá popularizado. Sim. O teu cliente, ele é empreendedor. Sim. E ele tem essa necessidade, essa sede desse conhecimento. E o André, não teve nenhuma sacada de querer ajudar essa galera, não? Sim, assim, a spoiler? Minha ideia, sim, a nossa ideia a gente sempre teve muitas coisas, assim, inclusive, até no passado a gente já acabou fazendo algumas coisas, já startando alguns projetos. A gente não deu continuidade, né, como a gente deveria, mas a gente sempre teve essa preocupação de trazer conhecimento, trazer um suporte para os nossos clientes e, na verdade, até para os nossos ser parceiro, de fazer pegar na mão daquele cara que a gente não teve, eu não tive, talvez você não teve, de pegar na mão do cara e falar assim, e aí, ó, deixa eu te ajudar aqui, porque é assim que você tem que fazer, mais ou menos, faz assim, porque eu já errei desse jeito aqui, ó, se você não fizer, eu creio que você vai ser muito mais bem sucedido do que você já é. Sim. Então, é uma sacada que é uma preocupação. Mas tem algum projeto aí? A gente sempre tem a ideia, a cabeça do empreendedor, ela nunca vai dar aquela... Ela nunca para, a gente está dormindo, mas está pensando o que pode fazer. E uma delas é justamente isso, tentar caminhar muito mais próximo aí dos nossos parceiros, nossos clientes e fazer muito mais empreendedores no caminho aí e ser cada vez mais presente até como um suporte real mesmo dos nossos parceiros. Massa. André, falando um pouquinho agora da vida pessoal, cara. Sim, claro. André, casado, solteiro, tem filho, fala um pouquinho pra gente aí. Pronto, eu sou casado, né, tenho um filho, meu filho já tem 15 anos. A gente escolheu por ter tem espírito empreendedor também, que nem o pai? Um filho. Ele já tá na veia, tá com algumas coisas aí, já com os projetinhos em andamento, já também. Não ele nunca teve, assim, a gente como empreendedor, a gente passa, às vezes, muitas dores para os nossos filhos, né? Porque a gente, às vezes, tem que abdicar de algumas coisas, a gente acaba tendo que sacrificar, às vezes. Eu já sacrifiquei muito tempo de família para realmente viver o tempo do negócio. Porque, assim, eu acredito que o tempo do negócio, ele é um tempo limitado. Então, você tem que aproveitar aquele tempo, jogar toda a sua energia ali. Lógico que você não vai perder sua família, você não vai fazer algo que acabe te tirando algo que é uma essência.
Mas, aquele velho equilíbrio, tentar isso, no que máximo... que é o seu equilíbrio, mas você vai jogar toda a sua energia para aquele momento do negócio, porque mais na frente você vai poder dar muito mais para eles e para os seus filhos, ou para sua esposa, para o seu marido, de forma com muito mais qualidade. E o teu conselho que você daria para os nossos amigos empreendedores e empreendedoras Sim, claro. que tem esse paradigma, tempo empresa, tempo família, qual é a tua visão sobre isso aí? Qual seria a dica que você daria? Pronto, a minha dica mesmo não seria mais ou menos uma dica, mas eu seria mais ou menos um aconselhamento, assim. Eu acho que quando for a esposa, acho que a esposa tem que relevar um pouquinho e entender que aquele projeto faz parte do sonho da pessoa, do marido, ou assim. E quando for do lado do marido, entender que aquele projeto é um sonho da esposa. E aí você tá... Sonhar junto, né, cara? Exatamente, você tá abraçando o sonho. Às vezes, assim, por exemplo, você não trabalha junto, mas você apoiando, você já tá dando um grande esforço, se não vai lá e faz, porque você é capaz. Isso. Então, eu acho que a grande chave e o grande conselho que a gente pode dar é que você pode, assim, apoiar já é um grande passo que você já consegue fazer com que a pessoa mude ali a chave e ela entenda que ela é super importante. Ela está fazendo aquilo, mas está fazendo aquilo de forma focada no bem-estar, de dar o melhor para quem ela ama. Massa. Falando de filho, que eu tenho um filho. Sim. E eu particularmente, o pai, cara, ele sempre vai ter aquela preferência de que segmento que o filho vai atuar. Seguir, cara, eu quero demais que meu filho siga meus passos, cara, sabe? Mas eu sei, logicamente, que a decisão vai ser na mão dele, vai estar na mão dele. Exato. E o André, qual é a tua percepção sobre isso? Você tem esse mesmo desejo que eu tenho ou não? Como que é o lance aí? Eu já sou mais Porque a gente sabe que a gente sofre pra caramba também nesse segmento, eu sou mais tranquilo, assim, a minha ideia, quando meu filho eu espero que ele, assim, eu deixo ele muito à vontade, tipo assim, então não é obrigado a fazer nada, não é obrigado a que seja muito pessoal. Eu sempre proporcionei para ele algumas chaves, algumas coisas que eu achava interessante que ele seguisse. Então, tipo, desde 1 ano de idade, eu já dei computador. Tipo, e aí ele foi meio que criando essa curiosidade, esse desejo, e se aprofundando, porque assim, a gente tem hoje, assim, quem tem hoje acesso a um computador, a gente foi mais difícil, assim, a gente não tinha essa possibilidade. Eu fui ter um computador com 18 anos de idade, tipo assim, minha mãe comprou o meu primeiro computador, eu tinha 18 anos, e foi em 10 vezes, R$6 mil em 50 mil prestações. Então, tipo, até hoje tá pagando. Então, basicamente, assim, a gente já teve muito mais dificuldade, ele já tem muito mais oportunidade. Então, assim, eu acho que o meu filho, assim, falando nessa pegada, eu deixo ele bem à vontade, mas eu coloco algumas chaves que eu acho... Mas tem um desejo ou não? Tu acha que realmente é um segmento, empreender não é pra qualquer um, eu não quero que meu filho passe o que eu passei? Não, basicamente, o que tu acha? Assim, a gente que é pai, quando você acaba sendo pai, você acaba se ralando, dando seu sangue para você que seu filho não passe os mesmos dores que você passou. Pelo menos financeira. Então, a gente trabalha de forma que eu vou dar suporte para que, tipo assim, pai, eu vou empreender, eu vou fazer um negócio. Você tem grana para começar. Então, educação financeira, exato, ou seja, então assim, isso já é uma coisa que já é um conforto a mais. Sim. Uma segurança de que você pode iniciar um projeto e vai dar certo, porque às vezes você tendo grana é muito mais velocidade. Porque tu não acha, assim, eu tô externando pra ti uma coisa pessoal minha, claro, entendeu? Mas tu não acha que é zerar a vida você ver o seu filho fazendo aquilo que você estava fazendo melhor do que você? Cara, eu acho que isso é zerar a vida, sabe? Bacana, você pegar o filho que você modelou, você trabalhou ele resolveu por conta dele atuar no mesmo segmento que você, ou assumir a tua empresa, dar continuidade. E ele pega, cara, faz um trabalho 2, 3 vezes melhor do que você. Sim. Cara, pra mim isso é zerar a vida, cara. Na realidade, assim, muito foda, com é meu muito filho, massa, cara. Eu tinha esse sonho, assim, às vezes a gente constrói uma empresa, constrói um negócio, pensando que o negócio se perpetue ali por gerações. Sim. Então, assim, se eu disser que eu não tenho o sonho de que meu filho toque a empresa que a gente tem, eu vou estar mentindo.
logicamente que a gente quer muito que ele toque, só que vai ser muito do feeling de cada um. Isso é verdade. Então não posso dizer, filho, você vai ter que ir daqui, a empresa é sua, você vai ter que tocar e fazer essa empresa aqui, como é a gente fazer. Não, é muito pessoal. É muito pessoal. Eu vou falar porque o meu pai tem empresa. Sim. Mas eu, particularmente, não vingou, entendeu? Sim. Não é o segmento que eu quero atuar. Exato. Eu sou empreendedor também. Você tem um negócio, tem um business que você tem um faz. business, mas exatamente, mas não, é algo não que tive... você entrega diferente. Exatamente. Assim, aí a gente tem, nós, por exemplo, o meu caso, a gente troca dinheiro por produto. Então, assim, você acaba trocando conhecimento por dinheiro também, mas que é algo que você entrega de alguma forma. Sim. O lance do filho aqui, voltando, eu acho que é algo que ele pode ser uma continuação das nossas ideias, só que colocando o jeito deles, colocando mesmo o coração deles no negócio para frente. É massa. Eu acho genial. Seria zerar a vida se caso isso acontecer, na minha concepção, claro, né? Não, também teria esse E André, e a galera que provavelmente, tem muita gente que está assistindo a gente, que deve estar pensando, cara, eu queria tanto empreender, mas eu não sei em quê. Quais seriam os conselhos que você daria pra galera, né, entrar nesse teu segmento? Sim, claro. Como que eles conseguiriam dar esses primeiros passos, ou até mesmo entrar em contato contigo, que eu vou deixar o teu contato, tudo aqui na descrição, tá? Pra galera que depois quiser saber mais sobre quanto que é máquina, produto, tudo mais, eu vou deixar tudo aqui na descrição pra vocês entrarem em contato com o André, tá bom? Show. Mas vamos pegar aqui esse gancho, fala pra gente aí o quanto seria interessante para essa galera entrar nesse segmento aí de sublimação, transfer. O mercado em si, né, assim, a gente trabalha basicamente, voltando a explicar um pouquinho o que a gente faz. O nosso mercado voltado à área de personalizados, então a gente trabalha ali, tem possibilidade desde papelaria, e aí tem as canecas, tem camisa, tem uma infinidade de produtos que você consegue trabalhar no personalizado. Que hoje já é um produto que acaba já se diferenciando dos demais. Então, assim, um produto personalizado ele já vira um presente numa ocasião que você, às vezes, poxa, não lembrei ali, acabei esquecendo. Dá para você fazer de última hora, como dá para fazer algo também muito bem elaborado e se tornar um presente que marca a pessoa. E aí você tem várias datas, né, durante todo o ano que você consegue aproveitar como uma sacada de faturar. Então, assim, as datas comemorativas já são um gatilho que você consegue utilizar e faturar muito bem. E fora as criatividades, hoje basicamente tudo vira meme, então você consegue trazer o meme ali para a realidade. Algo físico, né? Para algo físico, então, às vezes que aí, por exemplo, aproveitar a sacada agora aí, o Bora Bio, né? Que é um negócio que saiu agora. Ontem mesmo eu tava brincando, cara, falando então, sobre assim, isso. quando surge isso aí, basicamente o pessoal já joga numa caneca e já vende. Aí, tipo, já vende aqui, já vira um produto, ou seja, é uma ideia que saiu lá da internet e tal, tipo, um memezinho que virou, mas já vira a caneca do Bill, a mulher do Bill, por exemplo, tipo assim, um amigo e tal, já faz esse trocadilho, faz uma brincadeira. Um casal, né? Já vira um produto. E aí ali você já monetiza aquilo e já vira grana. Então, basicamente, você já tem a possibilidade. E o cara que tá com pouco dinheiro, aí ele deveria começar por onde? Quais seriam os passos, assim? O cara não tá com tanto dinheiro. O que ele poderia... Basicamente, assim, hoje o carro-chefe de entrada, para quem quer trabalhar no personalizado, seria ali trabalhar com canecas personalizadas. Começar com caneca. Isso. Que aí você vai baixo fazer investimento. Um investimentozinho ali, uns R$2.000, R$2.500. Você já consegue começar e consegue ter um retorno rápido. Bem bacana. E em breve, assim, você já consegue pegar um outro equipamento para camisa, pegar um outro equipamento para fazer a parte de copos de acrílico. E aí você já vai para já vai aumentando, expandindo seus produtos e seu negócio. Qual é a média, André, de margem, de lucratividade, assim, que uma pessoa que atua nesse segmento, ela vai obter mais ou menos? Hoje, assim, se você falar uma margem ainda real que você consegue trabalhar com sublimação, você consegue atingir aí 100% tranquilamente. Sério, cara? São produtos que têm margens muito boas. Tipo 100%? Assim, 100% de margem de lucro. Isso vai depender muito do seu público que você vai vender. A gente tem clientes que vendem para o público A, B, C, D,
mas também tem o pessoal que vende lá o ticket lá maior, o pessoal que consegue agregar muito mais, viu, cara? muito 100% mais, de margem de muito lucro. mais margem. Mas é margem de lucro mesmo? Margem de lucro Poxa. real, assim, você Tá aí consegue que vai ter. ser o próximo investimento, Com até eu vou entrar certeza. nesse setor, Não, viu? mas pode Porque eu tô na real, fase de investimento, sabe? Tô abrindo Então- negócio todo jeito, tô querendo abrir negócio. mas é isso aí. Eu vou e depois eu vou me informar mais Mas aí pra com gente ver. certeza, assim, é um investimento consideravelmente baixo. Você tem Total. monta um negócio, então basicamente se tiver ali um pouquinho de R$2.000 o cara conhecimento. consegue... Hoje R$2.000, força de vontade e um Compra a máquina. computadorzinho em casa, você já consegue começar tranquilamente. Você compra... Ah, porque R$2.000 ele vai ter que comprar também impressora. Ele vai ter que comprar uma impressora, Nesses 2.000 da impressora, máquina e alguns insumos para começar a girar o negócio. girar o negócio e já produzir. Beleza, ó, vou deixar o contato do André aqui na descrição, tá? Pra você que estiver interessado em entrar nesse segmento que só cresce, Legal. entre em contato, fecha com a Forprint, que é Bacana. só E a gente vai estar sucesso. para dar esse suporte aí para você. E outra, eu vou ver se eu encho o saco dele aqui pra ver se a gente cria algum projeto aqui em paralelo pra dar treinamentos legal. focado. Isso aí já é uma coisa que a gente já pensa e a gente só precisa meio que amadurecer as ideias e começar a botar esse projeto Pra ajudar aí a andar. galera. Basicamente. isso Fechado? aí. Show Show de bola. Show de bola. E André, vou falar sobre outras curiosidades aqui, cara. Você é um Show, cara que é vamos cheio de tatuagem e tal. Fala pra gente o significado aí das tatuagens aí. Eu vi que você tem um olho aqui, ó. Cara, eu comecei a fazer umas tatuagens Fala pra aqui, gente aí. tipo, e aí comecei a Tem fazer algum mais significado específico sobre empreendedorismo também, ou não? É mais só mesmo Cara, que você gosta? Não, acho que mais por gostar mesmo. Comecei a fazer essa aqui, eu fiz a primeira, depois passei alguns anos, aí comecei a fazer umas outras. Aqui eu acabei fazendo Mas tem uma significado? homenagem pro meu Pessoal? filho. Pessoal, tem algumas... Olhão tem, aí, tipo olhão assim, aí. aqui Eu gosto desse olhão aí. Falou que o olho de Horus é um terceiro olho, onde você consegue enxergar um pouco mais além, ver Massa. coisas assim, que tão obscuras que você consegue meio que pegar algumas chaves ali pra te ajudar no caminho mesmo. Então, Top, que é como se fosse top. mais ou menos isso. Legal. É o estilo, né? É, o sim, estilo. com certeza. E aí, tipo, surfa, faz mais o que assim? O Cara, hobby. Porque atualmente, todo empreendedor tem que ter uma tem válvula que de ter, escape. porque você precisa aliviar um pouco. Às vezes a gente tem muita Muito pressão. estresse, cara. Você, durante a semana, assim, a sua semana, ela sempre é muito turbulenta. Ah, Você, às vezes, tem muito resultado, mas também você tem muita pressão. tem um desgaste. Então, e às vezes você tem um pouco resultado e a pressão do mesmo jeito. Então, quanto menos resultado, mais a pressão sobe. Então, a gente tem que equilibrar, né? O pessoal me Então, perguntando o que é que tu faz pra relaxar. Leio o livro e bebo cerveja. O André, tu faz Cara, o quê, André? basicamente, assim, eu gosto de sair um pouco, assim, e tal, ir num barzinho, escutar uma música, Legal. basicamente pra dar uma desopilada, dar uma liberada ali no estresse. Tomo uma cervejinha de vez em quando, eu curto uma praia, vou na academia, faço algumas coisas aí pra poder se manter um pouco, meio que balancear aí entre corpo e espírito ali, tá algo bem balanceado. Massa. Eu vou fazer aqui uma parada contigo, não combinei nada contigo, Bacana. mas eu vou fazer aqui. É um desafio que vai ser bom tanto pra mim quanto pra ti, cara. Show. O desafio seria o quê? O exercício é bem simples. Sim, claro. O que a gente poderia passar de ideias? Nossa missão aqui, Sim. criar ideias que a gente possa ajudar a galera que tá com o seu negócio, tá com dificuldade, tá com bloqueio de criatividade, entendeu? Não sabe o que fazer. Aí a gente vamos colocando aqui Bacana. uns temas, Show, negócios. Eu vou dizer aqui, por exemplo, vou te dar um exemplo aqui. Show. Tem uma padaria, André. Certo. O que eu poderia fazer para nessa minha padaria eu conseguir trazer mais clientes? Show. Aí você vai fazendo vice-versa, a gente vai trocando aqui umas Show, ideias show. que provavelmente muita gente aí vai se identificar Sim, e a gente claro, vai poder ajudar. com certeza, show de bola. Eu não sei se vai dar certo, mas a gente vai fazer aqui, quem sabe pode ajudar vocês aí, tá bom? Bacana. Quer começar ou eu começo? Cara, vamos lá. Já que você soltou o lance da padaria aí, Vamos pra padaria. tipo, pronto, vamos Tem lá. uma padaria, não tá vindo tanto cliente. O que eu poderia fazer se eu tivesse uma padaria para trazer mais clientes? Vamos exatamente. pensar. Eu poderia fazer, sabe o quê? Eu pegaria, providenciaria uma mesa bem grande, Sim. colocaria no meio da minha padaria e pegava todos os meus produtos mais deliciosos, mais gostosos, mais bonitos Sim. e fazia uma apresentação nessa Bem mesa. top. Aham. Bem top,
colocava ali uns pães bem deliciosos, colocava ali uns enfeites, Legal, que todo né? cliente que entrasse nessa padaria Chamaria atenção. já chamaria atenção. Eita, que pão bonito esse aqui, quando é que é e tal, e o cliente já iria pegar. Pegando. Oi, Bacana. a Show tua. de bola. Uma vez sou eu, uma vez é Show de você. bola. Se vira. Vamos lá. Falando na área, por exemplo, um negócio legal, cara, que eu acho super bacana. Por exemplo, eu curto muito feijoada. Certo. Tipo, assim, eu curto feijoada e gosto de samba, gosto de caipirinha. Legal. Então, assim, às vezes, por exemplo, a pessoa tem um restaurante aí, que Certo. ela tá lá, ela tem um restaurante, às vezes o sábado não é um lugar de muito movimento. No Às sábado. vezes a pessoa tá ali em casa, ela não vai, ou trabalhou, vai para casa, mas imagina assim, tendo algo que chame a atenção dessa pessoa. Tem uma banda ali tocando um sambinha legal, um sambinha diferente, uma feijoada gostosa, que é algo que não é tão caro de você produzir, mas que deixa uma boa margem, né? Assim, Ele poderia geralmente- trabalhar a experiência do Exatamente, cliente, tipo, aham. montar uma situação Isso. onde essas pessoas que vão lá têm uma experiência bem bacana, né? Então, Paguei se a pessoa- pouco, tive uma experiência auditiva show, legal, o cara que curte uma caipirinha, por exemplo, aí tem uma caipirinha, Faz uma faz uma promoção caipirinha em dobro. Então, boa. tipo, que é uma sacada que o cara pode fazer aquilo e, ou seja, com pouco investimento, ou seja, é um único item do cardápio lá que ele acrescenta, faz uma feijoada. Poxa, feijoada não é tão difícil de se preparar. Eu não sei fazer feijoada, mas eu gosto de comer feijoada. Mas, tipo, algo que e você consegue agregar muito valor. E aí agora deixa eu te cortar um minutinho. Aí o cara diz, não, André, o cara tá em casa. Sim. Eu gosto muito de pensar como o cara tá em casa. Exato. O cara tá em casa, não, André, mas o cara do pagode aí, o cara da banda, eu vou ter que pagar. Sim. Aí vamos ajudar esse cara. O que a gente poderia... Cara, o que você poderia fazer para não ter que gastar? Pronto, vamos lá. E Vai. o cara já pode fazer uma sacada, por exemplo, vamos supor, a cada 4 pessoas o cover é bônus, algo assim. Porque aí, assim, se você imagina que você colocou uma pessoa na mesa, consome um prato lá. São 4 pessoas consumindo, você acaba aumentando a margem de lucro. São 4 pessoas que estão lá, vai ter mais bebida, vai ter mais consumo. Então você acaba... E às vezes é tão simbólico o valor, pô, R$5, R$10 você paga para a mesa, ela acaba sendo tão simbólico se você conseguir agregar muito mais gente no seu espaço. Então a ideia é sempre aumentar mais a renda e aí você compensa algumas coisas que você... Outra ideia também, que para ele não ter o gasto com a banda, Sim, é ele pegar, tipo, algum jovem que tá começando. exato. O cara tem um restaurante. Cara, ó, eu tenho aqui o público, que tem se muita apresenta, gente aí, exato. entendeu? E com certeza vai ter algum outro empresário que vai querer te levar. Sim. Faz uma Ou permutazinha, uma parceria. Faz algo, um valor mais simbólico, dando visibilidade àquele cara. Exatamente. Entendeu? E aí é algo que já começa no gatilho. Vou piorar agora. Puxa aí, puxa a próxima. Batatinha. A pessoa vende batatinha. Essa eu vou te pegar. Cara, batatinha, vamos lá. O que o cara pode fazer para trazer mais clientes? O cara que vende batatinha. Cara, eu acho que um grande diferencial, vamos lá. Tu ter a entrega da melhor batata. Certo. Então, basicamente, eu acho que o A diferencial, qualidade ali no qualidade. produto. Certo. Eu acho que tu já comeu batata do McDonald's e tal, Já. ali, tu já foi no McDonald's, Burger tu já King. comeu Burger King lá, tu pegou a batata, Top. tá aquele clequezinho lá da batata e tal, então assim, algo que você pode fazer, primeiro, se aprofunda lá no conhecimento, vai lá atrás, por que a batata do McDonald's, ela é mais crocante do que as outras batatas que a gente faz em casa, o que tem lá diferente? O toque do sal, por exemplo, às vezes as pessoas que trabalham normalmente com o mercado, no mercado normal, que, não, porque eu vou colocar sal comum e tal, tem o sal diferente, então aquele salzinho ali diferente, ele já dá um tchan a mais no negócio, então é algo. E outra sacada é tu inovar e criar uma embalagem diferente. Show. Então já começa com Gostei da embalagem. já também. pensa com uma embalagem diferente. Poxa, como que eu criaria tipo, uma embalagem diferente? De repente um cone de batatas. Boa. Por exemplo, vamos supor, a caixinha de batata. Tipo, acho que isso já é algo que vai
dá um gatilho naquela batatazinha lá que é diferente. Deixa eu complementar, que Show. eu tô aqui na Vai ponta lá. da língua. Pois não. Aí o cara complementa essa caixinha que tu fez Sim. com recheio de Sim. bacon, calabresa, carne do sal, cheddar. cheddar. Aí você Caraca, já agrega, meu irmão. tipo, a Tô batata me dando especial. ideia aqui, ó. Ideia a aqui de 1 batata milhão, é a cara. batata especial. É. Então, assim, é simples. Por exemplo, imagina Já que muda você... a parada. Já aumenta até o ticket médio. Exatamente, porque aí você já vai não entregar uma batata frita. Sim. Você vai entregar a batata frita especial, a batata frita que o cara A tem gourmet. diferente. E aí, vai lá Te pra deu vontade de sacada comer do... batata frita vai agora, lá pra cara. sacada do gourmet que aumenta mais R$10 no valor da batata. E aí então, o cara já faturou. O cara tava vendendo batatinha na esquininha ali, só a batatinha no pratinho mesmo, que é o quê? Exato. R$7 R$7, e tal. 10, Ele sei vai lá, sair de 7 e vai pular pra uns 15 16, reais, 16 20 reais. reais, dependendo do Exato, tipo. porque ele tá fazendo algo diferente, ele tá entregando algo muito mais top, Gostei. né? Então, eu acho que é algo que, na sacada do cara, às vezes pode parecer um pouco meio que, será que eu vou custear, por exemplo? Será que isso aqui vai me dar mais? Será que vai me dar retorno? Faz o teste. Mas, de repente, a caixinha, É. ela pode ser uma caixinha diferente, que às vezes pode virar um carrinho para a Sim. criança, sei lá, algo que possa entregar alguma coisa a mais. E a pessoa entender que aquilo ali tem um valor diferente do que o outro cara que vende lá na Boa. esquina. Mais uma mulher, vamos agora falar de uma mulher, seus 30 e poucos anos, tem um salão de beleza. Show. Ela tá em casa, extremamente desmotivada, prestes a fechar seu negócio, e sem nenhuma ideia. O que essa mulher poderia fazer? Eu entendo pouco de salão de beleza, mas eu veio essa... Cara, é uma área que me desperta também, É? assim, o feeling do negócio, porque é uma área que eu vejo que ela não tem crise, tipo, Beleza, né? vamos lá, na pandemia. É. Na pandemia as mulheres queriam ir no salão. Sim. Tipo, no meio do auge da pandemia, poxa, eu não posso ir no salão, poxa, eu não posso fazer minha unha, poxa, eu não posso... Então, tipo, é algo que não tem crise. Então, se você entender, assim, de mercado, você vai ver que, tipo assim, tem nichos de mercado que não tem crise. Alimentação, vestuário, beleza. Algo que você dificilmente vai entender esses mercados aqui com Sim. crise. Por quê? Alimentação é muito Tudo amplo. Isso. Necessidade. A beleza faz parte da tua autoestima, faz parte ali do teu se sentir bem. Então, às vezes, a mulher tá um pouco triste e vai lá, pô, vou no salão. Então, ela já dá aquela animada, já se sente muito melhor. E aí, a parte do que a gente falou, as 3 áreas aqui, beleza, alimentação e vestuário. O vestuário, também outra necessidade básica, todo mundo gosta de se vestir Sim. bem, de andar bem ali e tal. Então, oportunidades de mercado que toda hora vai aparecer na sua frente. Mas não desvie não, você tá desviando E da vamos ideia voltar pra aqui à mulher. nossa ideia. Pra ideia pra ela. Tô falando aqui de várias ideias, mas a gente Ah. consegue colocar essas ideias aqui e já colocar para a pessoa outras centenas de ideias aqui dentro disso aqui. E essa mulher de 30 e poucos Mas a anos gente que tá querendo falando- fechar o seu negócio. Ela A tá ali pessoa- assistindo a gente vamos ali, lá. ó. Então, para você que está pensando aí em fechar o seu salão de beleza, não feche agora, porque você tem uma oportunidade para faturar muito mais. Uma delas, vamos lá, faz Vamos pensar. a promoção da semana. Tipo, uma vez por semana, dedica ali um cupomzinho de desconto para determinado tipo de serviço. Faz um combo, cabelo com unha, Boa. faz uma... Se ela não souber fazer unha, Sim, fecha uma parceria com a agrega manicure, traz pra dentro do negócio. Isso, agrega uma parceria Boa. com uma manicure. Aí você acaba colocando ali um suporte a mais, entendeu? Hoje, por exemplo, a área da beleza é uma área muito vasta. Então, assim, imagina que, por exemplo, a pessoa vai lá, pode fazer essas estratégias de combos, pode fazer estratégia de dia da semana, promoção da semana e Todo dia automaticamente colocar um tipo de uma promoção serviço, diferente. um serviço determinado, quarta da escova com lavagem e escova, quinta-feira da unha, tipo, então criar algumas estratégias que dentro disso ela já vai conseguir Muito boa. já começar a ver mudança no negócio. É. Então, de forma muito prática, ela já consegue meio que já pensar que, assim,
normalmente ninguém desiste do seu negócio. Sim. A gente desiste por algumas dificuldades. E para essas dificuldades você tem que procurar soluções. Tem que ter alguma atitude diferente. E aí são atitudes, porque aquilo tudo que você falou bem. Aquilo tudo que você faz tá te trazendo aquele resultado. Sim, claro. Você tem que fazer alguma coisa diferente para ter resultados diferentes. Ter resultados diferentes. Isso é um fato, né? Exato. Gostei das ideias, André. Bacana. Acho que a galera que tá em casa aí, eu acho que curtiu o nosso bate-papo aqui de ideias aqui para ajudar a galera, né? André, eu vou te passar um pepino aqui, cara, agora. Vamos falar sobre gestão de negócios. Ter as informações necessárias na palma da mão para você conseguir fazer o seu negócio crescer. A grande dificuldade, né, da gente que trabalha que tem um negócio próprio, que administra o dinheiro, que faz a compra, que faz a venda, que contrata o funcionário, que demite. Então, é a nossa gestão. Seria algo que a gente acaba tendo sempre esse dilema e, ao mesmo tempo, sendo mediador de soluções, ali, buscar soluções para isso. Hoje, como falando assim, né, a questão da gestão do negócio, ela pode ser algo que você tem que ter muito controle em fazer, você precisa ter muito controle para fazer, e ao mesmo tempo você precisa ter informações para poder tomar decisões. Tomar decisão, total. Você não consegue tomar uma decisão se você não sabe baseado no achismo. Qual é a causa. Então, assim, eu só consigo entender para onde eu vou se eu tiver o meu mapa do caminho. Então, eu não consigo entender, eu vou para Fortaleza agora e eu não sei o caminho, eu saio por qualquer rua aqui, vou entrar numa determinada rua que ali tem uma lagoa e como é que eu vou fazer? Fazer a nado? Né? Então, aí, essas dificuldades são dificuldades que você não consegue superar. Então, para isso, é muito, muito necessário, assim, acho que imprescindível que você tenha conhecimento para tomar essas decisões. Eu sempre tenho o costume de dizer que tem alguns indicadores que você tem que ter sempre perto de você, sabe? Sim, claro. Exato. Na minha opinião, o cara tem que ter o controle de estoque. Sim, tem que ter isso afiadíssimo, entendeu? Como é que tá o controle de estoque. Você que tem restaurante, controlar a porção, controlar as despesas. Exato. É fundamental. Não, é legal. Isso é muito Você importante. tem que saber qual é o teu ticket médio para você fazer suas simulações, Sim. fazer as suas tendências, entendeu? Calcular direitinho a sua margem, a precificação, a margem de lucro, saber quanto é que tá a tua margem de lucro, quanto é que tá pagando de imposto, quanto é que você tá pagando de folha de pagamento, quanto é que teu aluguel tá sugando da tua margem. Então, acho que isso é importante você ter ali, sabe, na ponta do lápis. Sim. Outra coisa também que eu acredito que o empreendedor ele tem que ter bem afiado é a gestão da qualidade, a satisfação do cliente, falando assim no popular. Claro. O que o cliente tá achando do meu negócio? Sim. Cara, eu faço sempre uma coisa bacana. que eu acho que todo empreendedor deveria fazer isso. Cara, é pegar o celular e ligar pro seu cliente, sabe? Opa, seu João, tudo bom? Aqui quem tá falando é o Anderson, proprietário aqui da empresa tal. Como é que o senhor tá? O senhor tá bem? Eu tô ligando pro senhor pra pedir uma ajuda. Eu queria saber o que é que o senhor tá achando do meu negócio. Bacana. Seu João, me diga aí, o que é que eu tenho que melhorar? Muitas vezes o empreendedor, assim, acha também um problema da gente, assim, às vezes você não quer escutar a realidade. Cara. Você quer, um negócio, na minha cabeça, meu negócio faz bem feito. Eu acho que todo mundo tá gostando. É aquela arrogância, né, cara? Exato. Todo mundo, às vezes, tem, assim, é muito, muito normal que... Mas é uma coisa que você não pode levar isso como algo para você pessoal. Você tem que entender e fazer realmente essa coisa que você fala. Eu acho que isso é fundamental, é super importante, entendeu? Porque ali você vai entender necessariamente, vai entender o ponto-chave de onde teu negócio tem que mudar. Sim. Porque às vezes você tem uma percepção, cara, eu tenho que mudar aqui, tenho que mudar ali, mas você esquece de escutar a pessoa fundamental, que é aquele cara que está comprando de ti. Sim. Entendeu? Então, para você que é empreendedor, se você não faz isso, pega teu celular e começa a ligar pro seu João, pra Dona Maria, e começa a pegar um feedback deles, entendeu? Saber o que é que ele tá achando do teu negócio, que eu te garanto que você vai descobrir coisas que você talvez nem imaginava. Mudar caminhos, né? Tomar decisões diferentes, né? Então, Total. Melhorar soluções mesmo. Né? Total, é isso aí. Bacana. Gente, André, top. Valeu, Gostei demais do nosso papo, tá, cara? Vai ter mais vezes. Bacana, vamos e marcar você outras aí, ideias aí, vamos
trocar mais ideias e desenvolver muito mais coisas, né? Com certeza, Bacana. cara. Tamo junto, tamo junto. Show de bola. E vai ficar me devendo aqui a gente conversar depois sobre um projeto bacana aí pra galera. Bacana. Que atua no ramo de sublimação e trans, pra gente levar um projeto legal pra galera. galera. Nos próximos podcasts aí, gente, a gente vai tentar trazer os nossos brindes, né? Porque aí é super importante que você também É isso participe aí com a gente vai também agradecer aí também pela sua audiência e com isso a gente vai tentar também entregar para vocês algum produto aí. Olha aí, ó, ficou o compromisso já pro próximo, Fica aí hein? nossa próximo podcast aí, o Antes já pensa uma estratégiazinha pra gente trazer algum brindezinho legal para vocês. Combinado, então, vou cobrar. Gente, vou deixar na descrição as informações da Forprint, o contato do André, tá bom? Você que gostou da ideia de empreender aí com os R$2.000, lembra que ele falou que mais ou menos os R$2.000 você compra a impressora, compra ali a marca, como é que se chama? Uma prensa de caneca. Uma prensa de caneca, para você já começar a empreender. E eu tenho certeza que todo o apoio aqui necessário o André vai te dar. Bacana. André, Isso aí, valeu. pessoal. Valeu, meu Tamo irmão. Um abraço. junto. Tamo junto. Até a próxima. Até mais. Galera, se cuida. Até o próximo podcast. Se cuida, galera. Tchau, tchau. Valeu, pessoal.